Muito bem, meus caros, tudo bem? Professor Jefferson Nascimento, doutorando da PUC do Paraná. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês na Faculdade Teológica Sul-Americana. Nós vamos participar com vocês da 17ª Semana de Estudos Teológicos e eu gostaria de trabalhar com vocês uma temática interessante, uma temática com relação à vida do obreiro e à espiritualidade. A temática é justamente isso, o obreiro e a espiritualidade. É um artigo acadêmico que eu desenvolvi e a proposta desse artigo, né, é falar do obreiro, a pessoa do obreiro, a espiritualidade do obreiro, considerando as condutas e os desafios que aparecem no ministério do obreiro. Do obreiro de igreja, da liderança de igreja, né? Muitos são os desafios que se apresentam no ministério, tanto do pastor quanto dos seus auxiliares no desenvolvimento da obra de Deus. Então, cabe também à teologia fazer essa investigação, essa análise bíblica e teológica desses conceitos. E eu desenvolvi, escrevi um artigo para isso e vou estar apresentando aqui com vocês um pequeno resumo desse artigo. É claro, o tempo não permite uma apresentação maior dele, e depois com certeza será publicado e os senhores terão oportunidade de conhecer mais sobre o artigo. Para o alcance do objetivo geral deste artigo, foram definidos os seguintes objetivos específicos. Primeiro, abordar os aspectos relacionados à espiritualidade, não é? Então a gente faz essa abordagem dos aspectos relacionados à espiritualidade do obreiro. Depois nós abordamos os aspectos relacionados à conduta, a gente reflete sobre a conduta e os desafios no ministério do obreiro, né? Qual é a conduta ética, bíblica, espiritual no ministério do obreiro. E depois buscamos compreender como deve ser o caráter do obreiro enquanto conselheiro, com uma fundamentação bíblica, como ele deve agir, como ele deve trabalhar como um conselheiro, não é? Baseado numa fundamentação bíblica, como ele deve trabalhar essa parte. Então, o presente artigo, ele consiste em uma pesquisa bibliográfica. A gente parte de uma bibliografia, onde o primeiro tópico ele vai abordar os aspectos relacionados à espiritualidade. O segundo tópico contempla uma reflexão sobre as condutas e o desafio no ministério do obreiro. E o terceiro, claro, traz uma compreensão, como já falado, de como deve ser o caráter do obreiro, do líder, enquanto conselheiro espiritual, baseado, é claro, numa fundamentação bíblica e teológica. Durante a pesquisa, se descobriu, ou descobriu-se, né, que cabe ao obreiro administrar bem a sua vida espiritual. Então, ele tem que administrar bem a sua vida pessoal e espiritual, porque ele não vai conseguir administrar a vida espiritual se ele não administrar bem a vida pessoal. Também destacou no artigo a importância dele priorizar um tempo para Deus, mas sem se esquecer de separar um tempo para si também. Um grande problema que se apresentou na vida ministerial de muitos obreiros, de muitos líderes, de muitos pastores, é que eles reservam toda a sua vida para a obra de Deus, para a vivência na igreja, e passam mais tempo na igreja do que consigo mesmo e com a sua família. E nesse artigo eu trabalho, né, essa importância do obreiro reservar um tempo para si mesmo, para o cuidado de si como pessoa, né? Então,
O obreiro é aquele que, em primeiro lugar, ama a Deus e a sua palavra acima de tudo, não é? Sabe que não é ele, mas que Cristo vive na sua própria vida. Então, esse aqui é o obreiro. Esse é o obreiro. É aquele camarada que ama a palavra de Deus sobre tudo, né? E é aquele que dedica a sua própria vida a Cristo, porque ele sabe que não é mais ele, mas agora Cristo vivendo na sua vida, como afirmou Paulo em um dos seus textos nas suas cartas. Não vivo mais eu para mim mesmo, mas agora Cristo vive em mim. Os senhores conhecem bem, não há necessidade de estar voltando aqui aos versículos bíblicos. E nesse contexto, Butch 2003, que é um autor que a gente trabalha na bibliografia, diz assim: entende-se que o obreiro é aquele que foi escolhido, chamado e eleito pelo próprio Deus, de quem recebe o selo das primícias espirituais, quando, pela unção do Espírito Santo e através da autoridade do ministério a qual está subordinado, conscientiza-se de que servir a Deus é batalhar pela defesa e a integralidade do Evangelho. Então ele está dizendo que o obreiro entende que ele precisa fazer o trabalho de Deus com muito esforço, com muito zelo, defendendo sempre as verdades bíblicas. Já Collins, que é um especialista da área de aconselhamento pastoral, né, trabalha aconselhamento pastoral, trabalha aconselhamento, trabalha aconselhamento cristão. Collins vai dizer o seguinte: o obreiro é, portanto, um operário qualificado do serviço do reino de Deus. Esse trabalho é contínuo e sem descanso, seja um policial, professor, motorista, estudante, qualquer que seja a ocupação secular. Fica claro que a qualquer momento a farda policial, o giz do professor, o veículo do motorista, o material didático do estudante poderão ser substituídos pelas ferramentas usadas pelo obreiro. Nesse momento, o cidadão comum se torna um soldado da resistência, apto e disposto a combater um bom combate. Então, todos nós temos a nossa vida secular, cada um na sua função. Eu sirvo como voluntário desde os meus 18 anos de idade. Esse ano eu estou completando 20 anos que eu sirvo como voluntário. No momento eu sou pastor da Igreja Peniel, mas passei 16 anos como pastor da Igreja Assembleia de Deus, da Convenção do Estado de Santa Catarina, servindo como voluntário. Ou seja, eu tenho a minha função secular, o meu trabalho secular, e na obra de Deus eu sirvo como voluntário, como obreiro. Nesse momento eu troco a minha farda, o meu equipamento de trabalho, pela minha Bíblia, pelo meu terno, pela minha roupa de culto daquele momento, ou de atendimento em capelania, ou de professor de teologia, e eu passo a trabalhar para o reino de Deus, como afirmou aqui Collins, esse perito em aconselhamento cristão. Então, Booth também vai dizer assim: no entanto, existem alguns aspectos que são necessários e fundamentais a ser vividos pelo obreiro que deseja realmente ser aprovado e servir fielmente o seu Senhor. Aí Collins, para complementar o que ele diz assim: a obra de Deus iniciada no Velho Testamento, através do serviço dos judeus, continua através dos servos de Deus em todas as nações. O trabalho a ser realizado por essas pessoas é a obra divina, e as pessoas que a realizam são os obreiros. Isso requer sabedoria para administrar bem a sua vida. Então, o obreiro precisa ter essa sabedoria para administrar bem a sua vida. Collins continua dizendo assim ainda:
Quando os obreiros estão pregando a palavra, que é uma das funções do obreiro já mencionada por um autor anterior, que ele começa a falar sobre as funções, e Collins vai dizer que essa é uma das funções. Além de pregar bem a palavra de Deus, ele precisa administrar bem o seu tempo, principalmente os que administram a palavra de Deus, os que ministram a palavra de Deus. Inclusive o tempo da pregação, né, gente? A gente é pastor de igreja, trabalha com igreja, a gente sabe muito bem que aquele culto chato, monótono, que o pregador começa a pregar e não para mais, a mensagem não tem começo, não tem fim. Se espera 30, 40 minutos de uma boa mensagem, o camarada prega 1 hora e 20 e, desculpa, no nosso linguajar aqui em Santa Catarina só enche linguiça. A gente volta para casa atribulado, em vez daquele culto ser maravilhoso, abençoado, é aquele culto ruim. Então, Collins está dizendo que esse tempo precisa ser bem administrado na vida do obreiro. Além de tudo isso, o obreiro também é conselheiro, tem consciência das pressões psicológicas, que são vertentes e distintas, podendo afetar essas pressões psicológicas várias dimensões, tanto na área psicológica, física, como espiritual dos indivíduos. Então, além do pastor pregar, além do pastor administrar bem a sua vida, um tempo para si, um tempo para Deus, ele precisa ter esse cuidado com ele, dessa parte psíquica, psicológica, e também com aqueles que ele cuida, entendendo que o ser humano tem dimensão psicológica, física e espiritual. É aquele momento que você está bem no culto, mas está cansado fisicamente, não tem ânimo. É aquele momento que você está bem fisicamente, mas não está bem psicologicamente, está sofrendo alguma pressão, né? E é aquele momento que você está bem fisicamente, bem psicologicamente, porém espiritualmente ruim. Não está orando, não está cultuando, não está servindo a Deus da forma que foi chamado para servir. Então, cabe ao obreiro analisar isso na vida dele, também na vida daqueles que ele cuida, que a ele seguem. E depois Collins vai trabalhar sobre o ato de aconselhar. Ele é um conselheiro cristão que parte a partir dos princípios bíblicos, né? Ele trabalha aconselhamento cristão, então ele parte a partir de princípios bíblicos. E ele vai dizer que o aconselhador, aquele que aconselha, deve se basear em princípios bíblicos, procurando identificar na Bíblia a resposta para questionamentos que incomodam a pessoa. Então, dessa forma, o indivíduo vai aos poucos aprendendo a relacionar a sua vida pessoal com as situações relatadas na Bíblia. Entretanto, não basta que o obreiro tenha total domínio das Escrituras Sagradas para exercer a função de conselheiro. É preciso uma pessoa atualizada, tanto quanto aos problemas gerais que assolam a sociedade, principalmente onde ele está inserido. Então, o Collins vai trabalhar bem essa importância, essa relação de Bíblia com aconselhamento cristão, diferente de outros aconselhadores, né, que vão trabalhar só com a parte psicológica, que não deixa de ser importante. Mas o Collins aqui, ele fala que o obreiro tem que ter um olhar para as escrituras, para a partir delas buscar essa solução para a vida do obreiro. E já encerrando, meu tempo aqui acabou, ele é de 15 minutos, Butz diz assim: na verdade, o obreiro deve ser uma pessoa dotada de muito bom senso e paciência e de grande conhecimento sobre o mundo de forma geral, obviamente, um profundo conhecedor e defensor dos ensinamentos bíblicos. Então, o obreiro precisa cuidar bem da sua vida, bem daqueles que ele lidera, da sua vida espiritual, psíquica, tirar um tempo para Deus, um tempo para si e administrar bem a sua vida. Bom, meus caros, o meu tempo se foi. Espero que vocês gostem da minha apresentação. Eu tenho alguns artigos publicados aí na internet, Jeverson Nascimento com V, Jeverson. Os senhores podem procurar. Tem também alguns livros publicados na Amazon, em algumas editoras. Fiquei muito feliz em estar participando com vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um beijo no fundo do coração.